para fins de prescrição. Então, no entendimento do Ministério Público de Contas, vale da data em que o gestor praticou o ato, digamos. Eu manifesto esse meu entendimento pessoal. É isso? Né? Eu ressalto, assim, deixo registrado que se trata do meu entendimento pessoal, não tenho como expor, nesse momento, o entendimento dos demais colegas. Entendi. Mas eu, nesse momento, como representante na sessão, manifesto esse entendimento. Voltando a essa questão da interrupção, presidente, é uma questão até de interpretação sistemática, porque no inciso 1, o legislador costuma trazer a notificação pessoal, ou citação pessoal como causa de interrupção. No inciso 2, ele estabelece qualquer outro ato inequívoco que venha a interromper. Se a notificação não fosse o primeiro ato de interrupção, o legislador não precisaria trazer especificamente como causa de interrupção. Bastaria dizer qualquer ato, né, inequívoco ou qualquer ato praticado no processo seria causa de interrupção. E não foi essa a intenção do legislador federal. A intenção foi especificar a notificação como causa principal ou extraprocessualmente qualquer ato inequívoco. É essa a forma que está sendo interpretada. Extraprocessualmente qualquer outro ato inequívoco que venha importar em persecução, né, daquela pretensão da administração pública. Por isso que a gente não acolheu esse entendimento do Ministério Público. Encerrada a discussão, passo à votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator por outros fundamentos, descumprimento da legislação regente, e deixo de acompanhar pelos fundamentos em razão de entender, e essa discussão, para mim, parece deixar a coisa bem clara. O Tribunal de Contas, ele não exerce atividade de poder de polícia. E o estatuto, o instrumento utilizado, regula esta tal atividade. Na verdade, os pretensos prazos profissionais, no meu entender, quando se aplicar, deveriam se aplicar como se fossem prazos decadenciais. E a depender de como se considere, o poder jurídico, o poder potestativo em movimento, estaria até assegurado o manto da imprescritibilidade. Em razão disso que já venho trazendo nas manifestações, dos meus votos escritos e também orais, as razões que desenvolvem, voto nesse sentido de acompanhar o relator, mas pelo descumprimento da legislação regente para a manutenção da multa. Aprovado os processos com o entendimento divergente, acompanhando o relator, mas com um outro posicionamento de entendimento do conselheiro Anselmo. Senhora presidente, eu encerrou a votação. Sim, aprovados. Aprovados, né? Eu tenho mais dois processos também de sancionamento, são eles o processo TC 16.694/2013, do Fundo Municipal de Saúde de Cacimbinhas, tendo como responsável o senhor Josivaldo Pereira Nascimento. Nesse caso, houve notificação do gestor, não houve apresentação de defesa, também sem parecer do Ministério Público de Contas. E tem o processo 2300/2017, oriundo do Consórcio para o Desenvolvimento da Região do Ipanema de Intermunicipal, tendo como responsável o senhor José Gildo Rodrigues da Silva, nesse caso com apresentação de defesa, por parte do gestor, porém nós não estamos acolhendo na linha do que foi sugerida pelo Ministério Público de Contas. Em todos eles estou aplicando multa de 100 UPFAUs, com fundamento no artigo 45, 48, inciso 3, da Lei 5.604/94. É como eu voto, Excelência. Com a palavra o Ministério Público.
O processo 2300-2017 tramitou pelo Ministério Público, recebendo parecer no sentido do não acolhimento das razões de defesa. Já o processo 16694-2013 não tramitou em razão do gestor não ter apresentado defesa. Em ambos os casos, tendo havido a configuração do fato gerador, manifesta-se o MP de Contas pela aplicação de sanção. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Com relator, posicionamento, senhor presidente. Aprovados. Senhora presidente, tenho mais alguns processos que eu estou acolhendo a prescrição quinquenal. São eles o processo TC 6618/2006, da Prefeitura Municipal de Jacuípe, tendo como responsável o senhor Amaro Jorge Marques da Silva. Processo TC 2462/2010, da Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar, tendo como responsável o senhor Antônio Carlos Lima Rezende. Processo TC 3176/2010, oriundo do IPREV, Maceió, tendo como responsável a senhora Maria Aparecida Ribeiro de Oliveira. Todos eles estou acolhendo a prescrição quinquenal. Tenho mais processos que eu estou acolhendo a prescrição intercorrente, são 11 processos. São eles os processos TC 15.375/2012, da Prefeitura Municipal de Cacimbinhas, tendo como responsável o senhor Roberto Ferreira de Vanderlei. Processo TC 15.378/2012, processo TC 15.426/2012, 15.442/2012, 15.481/2012, 15.483/2012 e 15.555/2012, todos eles da Prefeitura de Cacimbinhas, tendo como gestor responsável o senhor Roberto Ferreira Vanderlei. Processo 9.188/2012, da Prefeitura do município de Giraldo Ponciano, como responsável o senhor Davi Ramos de Barros. Os processos TC 13.960/2012, 13.962/2012, todos eles da Prefeitura Municipal de Giraldo Ponciano, todos eles como gestor responsável o senhor Davi Ramos de Barros. E por fim o processo TC 13.997/2014, da Câmara Municipal de Jequiá da Praia, tendo como responsável o senhor João Fernando Sampaio Peixoto. Todos eles estou acolhendo a prescrição intercorrente, presidente. Quinquenal, não sei falar. As três primeiras são quinquenais, as 11 seguintes são intercorrentes. Com a palavra o Ministério Público. Conselheiro, queria só um esclarecimento se foi relatado o processo 13.997/2014. O 13997 foi o último a ser relatado. Foi o último. Peço só um momento para verificar o parecer. Em relação ao processo 13997/2014, eu vou defender o parecer que consta dos autos da 4ª Procuradoria de Contas, no sentido da aplicação de multa, uma vez que não foi detectado quando da análise a ocorrência de prescrição. Não sei se por entender de forma diversa, como na discussão anterior, ou não sei se realmente no momento da análise não houve essa observância. Em relação aos demais processos, o Ministério Público manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição, deixando claro que os processos não tramitaram pelo MPC, à exceção do processo 6.618/2006, em que há, na verdade, uma manifestação pela realização de diligência, mas acredito que o conselheiro tenha, após
essa manifestação que data de 2015, verificado a ocorrência de prescrição. Pois não, presidente, a gente está mantendo o entendimento porque entre a data da notificação e o parecer do Ministério Público transcorreu o período superior a 3 anos. Em discussão, os processos. Em votação. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, em virtude das razões do voto do relator, eu divido por considerar que o pretenso prazo prescricional de natureza decadencial, isso quando não aí é coberto pelo manto da imprescritibilidade. Entendo que o Tribunal de Contas, o Ministério Constitucional, não se coaduna com a atividade do Poder de Polícia, regulada pelo Estatuto, inclusive quanto à questão dos reconhecimentos das prescrições intercorrentes e demais razões que aqui evoco para justificar a minha posição divergente, senhora presidente. Aprovados com um voto divergente do conselheiro Anselmo. Senhora presidente, eu tenho mais um processo, uma prestação de contas e é um voto longo, relativamente longo. Eu vou tentar fazer a leitura ainda que resumidamente, mas trata de uma prestação de contas de governo do senhor Maílson de Mendonça Lima, na qualidade de gestor do município de Monteirópolis, durante o exercício financeiro de 2011, protocolado intempestivamente nesta Igreja Corte de Contas, no dia 2 de maio de 2012. Os autos foram encaminhados à DEFAFON, que elaborou o relatório AF-DEFAFON número 15, sem se manifestar conclusivamente acerca da regularidade das contas. Os autos posteriormente aportaram no gabinete dos auditores, que por meio do parecer número 1/2016, apontou não envio de documentos obrigatórios, assim como a presença de irregularidades, conforme elencado abaixo. Previsão na LOA de dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa, não envio do PPA, LDO, não envio da relação de repasse do 12ª Câmara Municipal, não encaminhamento dos processos licitatórios, descumprimento do artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, extrapolação do limite prudencial de 95% com gasto em despesa total com o ente da administração. Assim sendo, a auditoria sugeriu a citação do senhor Maílson de Mendonça para apresentação de defesa. Caso não fosse apresentada a defesa, propôs a emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalvas. Esse é o entendimento da auditoria. Os autos foram ao Ministério Público de Contas, que por meio do despacho da primeira PC, despacho número 16/2016, sugeriu a citação do gestor para apresentação de defesa. Esse conselheiro determinou a citação do gestor para apresentar a defesa, assim como trazer a documentação faltante, conforme ofício de número 58/2017, datado de 2 de outubro de 2017, devidamente recebido pelo ex-gestor, porém, apesar de devidamente notificado, este deixou de comparecer aos autos para apresentar sua defesa. Remetido novamente os autos ao Ministério Público de Contas, este elaborou o parecer 344/2018 da primeira PC, utilizando como método de análise o exame de relatórios emitidos pelos órgãos técnicos da Corte de Contas, para ao final emitir seu juízo em relação a cada um dos aspectos controvertidos ou de maior relevância. Por fim,
indicou outras irregularidades que não foram reportadas pelas unidades técnicas. O Parquet de Contas apontou também que o senhor Maílson de Mendonça Lima foi condenado no dia 23/4/2014 por atos de improbidade administrativa praticados no exercício de 2007 a 2009, período anterior ao exercício financeiro ora sob análise, né? Fatos relacionados a fraudes cometidas em processos licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal de Monteirópolis. Em 2010, o município de Monteirópolis ocupava apenas a posição de número 5.332 do ranking brasileiro relativo ao IDHM. E, por fim, o Ministério Público apontou que havia omissões e dúvidas na prestação de contas em relação às contratações realizadas pelo gestor, tendo em vista sua omissão em atender ao disposto no calendário de obrigações no tocante à relação dos contratos firmados com o município em 2011. Solicitou novas diligências, todavia esse conselheiro, por entender que já havia sido oportunizado o direito de defesa, não acolhemos a proposta de diligência e passamos diretamente à apreciação das contas do gestor. Inicialmente, esse é o relatório, presidente. Com a palavra o Ministério Público. O Ministério Público se manifesta nos autos através do parecer 344/2018 da Primeira Procuradoria de Contas, através do qual ele aponta inicialmente a necessidade de diligências, quais sejam a requisição de cópias das leis relativas ao Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias referentes ao exercício 2011, do relatório do órgão central do Sistema de Controle Interno, bem como dos documentos complementares exigidos pela Resolução Normativa número 02/2003, que não foram acostados à prestação de contas, em especial a relação dos processos licitatórios, contratos, convênios e congêneres ocorridos no referido exercício. 2. Pela solicitação ao presidente do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do artigo 179 do Regimento Interno, de realização de inspeção em loco para suprir as omissões e dúvidas na prestação de contas em relação às licitações e contratações realizadas pelo gestor, tendo em vista sua omissão em atender ao disposto no calendário de obrigações, no tocante à relação dos contratos firmados pelo município em 2011. O histórico do gestor condenado, segundo sentença judicial publicada no Diário Oficial do Tribunal de Justiça de Alagoas, por atos de improbidade administrativa, em especial fraudes à licitação, e ainda o baixo IDHM da municipalidade, não restando dúvidas quanto à imprescindibilidade da medida para apurar todos os contratos e despesas da municipalidade no período de 2011 e, ao final, confirmar se realmente houve o atendimento dos limites mínimos com gastos em educação e saúde. Ressalte-se que, conforme mencionado pela auditoria em seu parecer, na apuração dos gastos com as ações e serviços públicos de saúde e desenvolvimento do ensino, em razão de as despesas não virem discriminadas na nota de empenho, não foi possível realizar a análise qualitativa dessas despesas, podendo, portanto, o percentual de gasto efetivamente aplicado ser divergente ao verificado nos quadros número 9 e 6. 3. Solicitação ao presidente do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 179 do Regimento Interno, para a realização de inspeção in loco. Solicitação, mediante ofício ao excelentíssimo juiz do Fórum de Olho d'Água das Flores, de cópia integral do processo em que houve a condenação em improbidade, a fim de subsidiar a apreciação das contas e os trabalhos dos servidores a serem designados para a inspeção in loco, no sentido de verificar as impropriedades que ensejaram as condenações no exercício 2009. E, eventualmente, outras. 5. Solicitação, mediante ofício, à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, para que enviem cópias de todos os processos, procedimentos, investigações, relatórios e deliberações relativas à gestão do município de Monteirópolis no exercício 2011, que possam subsidiar a análise da prestação de contas anual.
6. Determinar a unidade técnica competente do Tribunal de Contas que certifique se já houve a emissão de parecer prévio nas contas anuais ou julgamento de inspeção em loco relativos aos exercícios anteriores do município de Monterópolis, em especial de 2010, a fim de analisar a evolução da gestão e se houve recomendações ao gestor. Em caso positivo, determinar que sejam acostadas aos autos cópias do parecer prévio, da decisão de julgamento da inspeção em loco e dos respectivos pareceres ministeriais. 7. Determinar a unidade técnica competente do Tribunal de Contas que certifique nos autos se há processos licitatórios, contratos, convênios ou congêneres relativos ao município de Monterópolis, exercício 2011, julgados irregulares ou não anotados, como usualmente ocorre na Corte essa denominação. Em caso positivo, determinar que sejam acostadas aos autos cópias da deliberação do colegiado e dos pareceres ministeriais. E, por fim, 8, determinar ao FUNCONTAS a abertura do processo necessário à aplicação de multa ao responsável pelo descumprimento do calendário de obrigações, caso ainda não tenha sido iniciado, em relação à omissão no envio do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, referentes ao exercício 2011, bem como da documentação complementar exigida pela Resolução 02/2003, não acostada à prestação de contas, especificando a relação de processos licitatórios, contratos, convênios e congêneres ocorridos no referido exercício. Em sequência, no caso de não serem acolhidas as diligências, o Ministério Público já apresenta uma manifestação de mérito no sentido da desaprovação das contas, ou seja, da emissão de parecer pela desaprovação das contas do ex-prefeito de Monterópolis, exercício 2011, pelas irregularidades que foram relatadas. Doutor Rodrigo, com a palavra. Presidente, eu superei essas diligências, todavia acolhi o parecer do Ministério Público quanto ao mérito, né? A primeira diligência é requisitar a cópia do PPA-LDO, que é algo que já havia sido requisitado por esse conselheiro, não vi necessidade de requisitar novamente. Com relação ao processo 234 que corre na Justiça Estadual, eu não vi a necessidade de trazer cópia dele aos autos, tendo em vista que se reporta a fatos ocorridos entre 2007 e 2009, portanto não repercutindo nessa prestação de contas que é de 2011, no entendimento desse conselheiro. Tá? Com relação à solicitação de informação à Controladoria Geral da União, ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Estadual, GECOC, ao Ministério Público Federal, que enviem cópia de todos os processos, procedimentos, investigações, relatórios. Eu acho que essa é uma providência que deveria ser tomada pelo Tribunal de Contas. A gente, quando vai apreciar as contas, a gente deveria ter essas informações para subsidiar a nossa apreciação aqui e não ficar completamente cego quanto ao que está se passando lá fora em face desses órgãos de controle, né? E, se for o caso, refletir na apreciação das contas. Todavia, eu entendi que se a gente fosse determinar em cada processo a notificação desses órgãos e esperar a manifestação deles, isso implicaria num atraso à celeridade processual muito grande. Eu acho que a logística tem que ser diferente. Por conta disso, eu também não acolhi essa manifestação do Ministério Público de Contas. Com relação à abertura de processo necessário à aplicação de multa pelo descumprimento do calendário de obrigações, a gente acolhe essa sugestão proposta. Enfim, mas a gente vai avançando. Vou pedir Vênia para fazer a leitura do voto de uma forma, tentar resumidamente. Fizemos inicialmente uma análise do encaminhamento dos documentos. Percebemos que o gestor não encaminhou para esse tribunal 2 documentos: o Inventário Geral de Bens e Valores compreendendo saldo em dinheiro, bens móveis, bens imóveis, bens de natureza industrial, ações, créditos e valores. Não enviou também a relação dos processos licitatórios ocorridos no exercício de 2011, porém, nós ressaltamos que o não encaminhamento da documentação complementar acima elencada, ela não impossibilita o presente parecer prévio, mas prejudica
na análise dos estoques de bens móveis e imóveis por parte desse tribunal. Evoluímos a análise para os instrumentos de planejamento de programação daquele município, no caso o PPA, a LDO e a LOA, e constatamos que o gestor, não, apesar de ter encaminhado a LOA, deixou de encaminhar o PPA para os anos de 2010 a 2013 e a LDO para o ano de 2011. E dentro da nossa linha de raciocínio, esse fato por si só já justificaria a rejeição das contas, opinar pela rejeição, tendo em vista considerarmos uma omissão, ainda que parcial, do dever de prestar contas. Quanto à LOA, a análise constatou que esta foi veiculada por meio da Lei Municipal número 295/2010, que estimou receita e fixou despesas no valor de R$ 17.327.000 aproximadamente, sendo que R$ 9.992.000 foram consignados para o orçamento fiscal e R$ 7.334.000 foram consignados para o orçamento da Seguridade Social. Enquanto as receitas correntes foram estimadas em R$ 12.817.000, as despesas correntes foram fixadas em R$ 11.073.000, as receitas de capital em R$ 4.509.000 e as despesas de capital em R$ 5.667.000. A referida lei também autorizou em seu artigo 5º a abertura de créditos suplementares em valor de aproximadamente 40%, de até 40% do orçamento previsto para o ano de 2011, assim como, no seu artigo 6º, autorizou o remanejamento de uma estrutura programática para outra em 3 casos, para atender insuficiência de dotação de grupo de pessoal em cargos sociais, b. atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida contratual, e, por fim, para atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em programas de trabalho das funções saúde, assistência, previdência e educação. E aí eu peço vênia para dispensar a leitura dos dispositivos e também para dispensar toda aquela minha fundamentação no sentido de que é razoável a abertura de crédito suplementar até o limite de 20% e a autorização para remanejamento, transposição, não poderia ser concedida na lei orçamentária, né? Portanto, duas inconsistências apresentadas quando da análise dos instrumentos de programação daquele município. No que se refere à análise orçamentária, financeira e patrimonial, nós constatamos no balanço orçamentário que durante o exercício financeiro de 2011, o município executou receitas e despesas na ordem respectivamente de R$ 17.051.000 e R$ 16.883.000, enquanto que a LOA havia previsto receitas e despesas no valor de R$ 17.327.000. O demonstrativo contábil aponta ter ocorrido um resultado superavitário no valor de R$ 164.360. No que se refere à alteração do orçamento, a nossa análise constatou que o gestor ele suplementou o seu orçamento em 39,99%, portanto, dentro do que foi estabelecido na lei orçamentária anual. No que se refere ao balanço financeiro, a análise constatou que as receitas orçamentárias foram de R$ 17.051.000, as despesas orçamentárias em R$ 16.833.000, constatou ainda que as receitas extra-orçamentárias foram de R$ 3.319.000 e as despesas extra-orçamentárias em R$ 2.613.000, que o saldo de caixa do exercício de 2010 foi de R$ 1.079.000
e que o que foi transferido para o exercício subsequente foi de R$ 1.953.000. Analisamos também o demonstrativo de variação patrimonial, onde foi possível perceber um superávit patrimonial de R$ 2.900.000. Ainda quanto à variação do patrimônio, identificamos que a municipalidade adquiriu bens imóveis no montante de R$ 1.287.000, bens móveis no valor de R$ 324.000, acrescendo o ativo permanente imobilizado do município, que alcançou o estoque de R$ 3.742.000, sendo que R$ 2.427.000 de bens imóveis e R$ 1.315.000 de bens móveis. O demonstrativo da dívida fundada interna e externa, por sua vez, aponta que o endividamento do município passou de R$ 2.139.000 para R$ 2.028.000, portanto, uma diminuição. A dívida flutuante ao final de 2011 atingiu um montante de R$ 1.316.000, este representado por restos a pagar processados no montante de R$ 711.221 e não processados no montante de R$ 21.148 e por consignações e depósitos no valor de R$ 583.000. Em seguida, fizemos a análise dos limites constitucionais com educação, Fundeb, saúde, duodécimo, dívida fundada, onde constatamos que, com relação à educação, o município atingiu o limite de 26,41%, cumprindo, portanto, o que estabelece o artigo 212 da Constituição Federal com a educação. Podemos ressaltar aqui que não houve o registro na função 122, nem em despesa com a administração da Secretaria Municipal. Com relação... Não estou encontrando aqui. Perdão, 714.000 despesa da Secretaria de Educação, da administração. Com relação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, nós constatamos que o município atingiu o limite de 60%, com o pagamento dos profissionais do Magistério da Educação Básica, perfazendo um total de 60,24%. Com relação no que se refere às ações e serviços públicos de saúde, o gestor, na nossa contabilidade, atingiu um percentual de 16,80%, cumprindo, portanto, que preconiza o artigo 77 da ADCT da Constituição. Mais uma vez, aqui foi contabilizado o valor na administração de R$ 123.159. Artigo 77. No que se refere ao repasse do duodécimo da Câmara Municipal, que determinava à época que pelo menos 7% da receita tributária e das transferências previstas efetivamente realizadas no exercício anterior deveriam ser repassadas ao Poder Legislativo, preconizando também que o repasse não poderia ser maior que este percentual, nem a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Nós temos o artigo 29A da Constituição Federal, que foi objeto, inclusive, de discussão hoje aqui nessa sessão, e percebemos que, devido à ausência de informações na lei do orçamento, bem como não envio da relação do repasse do duodécimo à Câmara Municipal, essa análise ficou impossibilitada, de se verificar os valores, o cumprimento deste dispositivo. Por outro lado, da análise do balanço geral, identificamos que há indícios de que o duodécimo repassado ao Legislativo foi acima do limite de 7%, pois identificamos que as despesas orçamentárias total da Câmara
foram no valor de R$ 443.758 e que o limite constitucional seria R$ 430.243. Por conta disso, entendemos que esse é um ponto crucial para a rejeição das contas de governo também daquele município, né? Por fim, quanto ao artigo 182 da Constituição do Estado de Alagoas, que fixa em 25% da receita orçamentária do exercício o limite máximo do montante da dívida consolidada, a análise constatou que o município apresentou dívida fundada no percentual de 11,90%, portanto, dentro do que preconiza a Constituição Federal. No que se refere aos limites de despesa com pessoal, nós verificamos também que houve, que o gestor ultrapassou o total que o gestor gastou um percentual de 55,28% da receita corrente líquida, descumprindo, portanto, a exigência estabelecida no artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, Excelência, da análise levada a efeito nos autos do processo, que trata das contas de governo do senhor Maílson de Mendonça Lima, gestor do município de Monteirópolis, no exercício financeiro de 2011, considerando principalmente o não envio do PPA e da LDO, bem como o descumprimento do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal, apresento voto para que o Pleno desta Egregia Corte, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida emitir parecer prévio nas contas de governo do senhor Maílson de Mendonça Lima, recomendando ao Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que este seja pela irregularidade, amparado nos artigos 31, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320, e ainda no artigo 1º, inciso 1, inciso 4º, 34 e 94, combinados da Lei 5.604/94. Voto também em recomendar ao atual gestor que, na deflagração dos próximos processos legislativos, não envie à Câmara Municipal proposta de LOA contendo disposição estranha à autorização de despesa e estimativa de receita, com exceção da autorização para suplementação e para operação de crédito, a exemplo da autorização de remanejamento que consta no artigo 6º da Lei número 295. Voto também por solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Egregia Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais, remeter cópia deste parecer prévio ao gestor epigrafado por meio de aviso de recebimento, de forma a não haver dúvida de que sua cientificação, conforme o disposto no artigo 25, inciso 2 da Lei 5.604/94, para que, caso queira, possa apresentar recurso, oficiar ao Ministério Público Estadual, comunicando-lhe acerca da irregularidade apontada no item 47.2 e publicar a presente decisão no Diário Oficial. É como eu voto, Excelência. Em discussão, o processo. Com a palavra, conselheira Anselmo. Senhor relator, eu só queria um pequeno esclarecimento com relação ao cumprimento, segundo o vosso excelência relator, dos limites mínimos constitucionais em educação e saúde. Os valores que foram vertidos, o que estão aí contabilizados quanto à atividade de ambas as secretarias, Educação e Saúde. Se essas despesas não fossem consideradas no limite, ou estou fazendo uma pergunta genérica, aí Vossa Excelência fica à vontade para responder. Se não considerados, se eles cumpririam os limites mínimos constitucionais. No caso da educação, ele não cumpriria
você não fez o cálculo de quanto eu teria. Aproximadamente 23%, Excelência. Educação. No que se refere à saúde, a gente teria... Não cumpriria também. Passou outra parte. Ele não cumpriria também. Porque nós consideramos Secretaria Municipal de Saúde, manutenção do Fundo de Saúde e concessão Ok. Também não atingiria, Excelência. Obrigado, Excelência. Em votação, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Senhora presidente, quer dizer que eu acompanho no mérito o conselheiro relator, só que eu faço uma observação. Eu divirjo do conselheiro em relação a forma como Vossa Excelência dispõe no seu voto que as contas, pela irregularidade. Eu penso que, como se trata de parecer prévio, essa recomendação deve ir no sentido da aprovação ou rejeição dessas contas pelo poder que detém a competência, a atribuição de julgá-las. Isso eu faço e fundamento isso no artigo 22 da nossa lei orgânica, que ele é bem claro, ele traz o verbo, inclusive, julgar. Então, fala aqui, quando julgar as contas regulares, no artigo 23, ele fala assim, ó, quando julgar as contas regulares com ressalva. O artigo 24 trata quando julgar as contas irregulares, que seria o caso. Então, aqui fala sempre, a lei trata sempre do verbo julgar. E eu penso que nós não estamos julgando, estamos apreciando um parecer e recomendando que aquele poder que tem essa atribuição de julgar, ele o faça, aí sim, ele no momento de julgar, ele decida pela irregularidade ou ilegalidade, mas esse parecer, ele deve vir com uma recomendação pela aprovação ou não. Então, são detalhes formais, mas eu acompanho o conselheiro relator só fazendo essa observação. Obrigado, senhora presidente, era só isso. Em votação. Já em votação, conselheiro Sérgio, acompanha. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, aqui mantendo a minha coerência, evidentemente, acompanho o doutor Rodrigo quanto à questão de emissão de parecer prévio, assim, em termos gerais, pela reprovação das contas quando forem julgadas, pelas suas razões, que eu quero aqui repeti-las, no envio de pelo menos 2 instrumentos de programação, por assim dizer, e também pela questão de não atingimento, aliás, de superação do limite de duodécimo. Por isso que eu fiz a questão da coerência, que é muito importante para construirmos aqui uma ideia de como o tribunal, de como seus membros se comportam. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o relator. Aprovado. Senhora presidente, eu não tenho mais processo para o dia de hoje, eu só queria fazer um esclarecimento com relação à colocação do conselheiro Sérgio. Isso foi tema também de muita discussão no meu gabinete. Acontece que o regimento interno e a lei orgânica nossa ela é completamente omissa com relação ao tipo de pronunciamento que a gente profere nesse parecer prévio, né? Eu busquei como analogia, obviamente, que eu acho que é um termo inadequado para esse tipo de manifestação, o artigo 22 do regimento interno, que trata de julgamento de contas, de fato, né? Eu acho que a gente julga algo que é irregular, contas de gestão se enquadraria perfeitamente nisso. Mas o nosso regimento interno e a nossa lei orgânica, ela não traz nenhum tipo de normatização com relação ao pronunciamento nosso, se é de reprovação ou de aprovação, de regularidade ou de irregularidade. Então, diante dessa omissão,
eu venho seguindo a lógica de julgar pela irregularidade, mas que eu posso acrescentar barra reprovação para satisfazer a todo mundo. É isso, presidente. Pela ordem para relatar, conselheiro substituto, doutor Sérgio. Presidente, eu não tenho processo pautado para essa sessão. Concluída a pauta desta sessão, passamos ao horário das explicações pessoais, facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao representante. Há ainda estaremos colocando em votação as resoluções que foram concluídas em última leitura na sessão da quinta-feira passada. Então, está em votação as resoluções, propostas de resoluções que estavam em trâmite, que serão lidas no momento pela redatora. Minuta de Resolução Normativa 2018. Dispõe sobre a alteração do artigo 82, com o acréscimo do parágrafo 2º e a alteração do parágrafo único e parágrafo 1º da Resolução número 003/2001, de 19 de julho de 2001, que aprovou o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. De relatoria do senhor conselheiro Fernando Toledo. Minuta, reforma do regimento interno. Dispõe sobre a emenda aditiva ao regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. De relatoria do senhor conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Em votação. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Eu não só a questões das sessões, mas também de todo o procedimento para alteração regimental. Ela é um pouco diferente. Na verdade, o nosso regimento, ele pede um mínimo de 8 sessões. Não poderia fazer essa votação hoje. Porque é alteração regimental. Que trata da alteração regimental. Os últimos artigos do regimento, que eu não lembro de cabeça, mas são os últimos artigos. Então, seriam em 8 sessões, e não em 4, como Isso. se... E não só, eu chamo a atenção que não só a questão de se seguir o número, o quantitativo de sessões, mas todo o procedimento de aprovação, distribuição, que fazemos de acordo com o que consta do nosso regimento interno. Isso é importante observar. Fiz o aviso no início, até antes de se retomar o processo, e renovo agora. São as duas resoluções. Hoje é a 5ª leitura, né? Porque havia sido me passado que seria... Então, em 5ª leitura, não está, então, em votação, voltando ao trâmite e obedecendo ao trâmite determinado pelo regimento, esta será a 5ª leitura das propostas de alteração. Não havendo mais quem queira se manifestar, neste momento, declaro encerrada a presente sessão, em nome de Deus, enquanto os convoco para a próxima, no horário regimental. Está encerrada a sessão.